Saudações patrióticas a todos os brasileiros e brasileiras. Eu venho me dirigir a vocês aqui nesse vídeo hoje para tratar de um assunto muito relevante em relação a uma movimentação do governo federal, da PEC 241, aonde pela primeira vez na história do Brasil se pensa na economia a longo prazo, em 20 anos. Isso, na verdade, independentemente que seja A ou B, uma posição muito acertada, haja vista que nenhum empresário, nenhuma empresa internacional teria confiança, depois de tudo que o PT e seus coligados fizeram com o Brasil, teriam confiança de investir neste lugar chamado Brasil, e muito menos os empresários domésticos, né? Aqueles empresários brasileiros. E agora, com essa política, com essa PEC 241, existe agora um clima, um ambiente de segurança, de estabilidade, onde se tem projeções certas 20 anos para frente. Então, isso é algo muito positivo. Na verdade, ainda foi pouco, devia ter sido 30 anos para frente, a exemplo dos grandes países, das grandes potências mundiais. Mas essa posição do governo brasileiro, muito bem acertada neste momento, e eu não sou pró-Temer e muito menos PSDB, que vive aí se fazendo de falsa direita, tá? E na verdade, fabianistas. Eu estou elogiando o posicionamento, tá? Porque para mim, Temer, fora esse PEC 241 e a fundação, a formação do GSI, só tem feito bobagens. E uma delas é trazer o ISIS, islâmicos para cá, como ele declarou na ONU, não é? A ONU comunista. Então surge aí uma pergunta: por que não projetar o Brasil em várias áreas ao longo de 20 anos? Gente, nós vivemos um mundo muito perigoso, tá? O mundo não é o jardim do Éden. As nações, elas investem bilhões e bilhões de dólares anualmente para fazer armas de destruição em massa, tá? Nós temos milhares e milhares de ogivas nucleares, seja do lado russo, chinês, paquistanês, americano, e tudo isso cria uma situação muito perigosa para o mundo. A Guerra Fria passou, onde eles viviam se ameaçando, mas neste momento nós estamos vivendo o pior momento da humanidade. A pior crise que pode gerar o maior conflito mundial, a Terceira Guerra Mundial. Não estou falando de filme, não estou variando. Aqueles que têm acesso à mídia internacional sabem muito bem o que eu estou dizendo. A Rússia fez um exercício com mais de 40 milhões de civis, tá? Usando a sua defesa civil para simulando um conflito nuclear. A Rússia obrigou todos os parentes de funcionários a voltarem de imediato para a Rússia. Estão coligados com os chineses e estão lutando agora, por incrível que pareça, contra os globalistas democratas que formaram e fundaram o ISIS, tá? Que estão implementando a política pró-Islã para o mundo inteiro, os democratas americanos, diga-se de passagem. Hillary Clinton vendeu armas para o ISIS. Aí você pergunta, o que é que tem a ver com o Brasil? Tem tudo, meu amigo. Se houver uma guerra mundial agora, neste momento, com o tamanho de crise que nós temos, com a falta de planejamento governamental, de apoio ao Brasil, aqui nós não temos bunkers, por exemplo. Não sei se você sabe, mas Israel, todo é difícil ter um bunker. Os Estados Unidos tem bunker para 20 milhões de pessoas. Rússia tem bunker para 40 milhões de pessoas. E o Brasil tem o quê? O Brasil tem buraco no asfalto. Gente, isso é grave. Caso venha a ocorrer essa Terceira Guerra Mundial, né, que infelizmente os céticos que vivem ligados nos filmes de Hollywood acham que isso é só ficção científica, só quero lembrar-lhes que nós já tivemos 2 guerras de proporção mundial, tá? E só fazem 70 anos que os judeus foram mortos no Holocausto. Isso tudo é muito possível. Se acontecer essa guerra mundial, escuta o que eu vou dizer para você. O Brasil será invadido por essas naçõezinhas que estão aí, ameaçando como Venezuela, Cuba, a Bolívia, entendeu? E outros países coligados ao Foro de São Paulo.
a Amazônia será invadida. E nós não podemos fazer nada porque o governo brasileiro não apoia o suficiente e nunca apoiou, nunca teve projeto para o Exército para dar cobertura a toda a área. Por que isso acontecerá? Porque faz parte do plano, tá, de tomar a Amazonas, internacionalizá-la, entre aspas. Na verdade, eles querem tomar a Amazonas tem mais de um século, tá, os globalistas, incluindo os Estados Unidos. Então, senhores, nós não temos bunkers aqui para proteger a nossa população, nós não temos nem mais o estoque regulador, porque Dilma doou para Cuba. Doou não, vendeu para Cuba. Então, o que vai acontecer aqui? Fome e morte. Eu sugiro você, que é patriota, que pense em sua família, seja responsável no que tange que haja um conflito mundial. Você tem que ter estoques em casa de comida, tá, de proteína, alguns animais que você possa criar. Você tem que ter um lugar de refúgio que você possa sair o mais rápido possível. Você tem que pensar isso seriamente. Estou aqui fazendo sensacionalismo não, tá? Vou deixar alguns links embaixo para que você veja a atual situação que o mundo se encontra agora, enquanto a Globo faz as novelinhas alienantes e dá notícia falsa para você. Tá? Então, nós temos problemas graves, gravíssimos nesse momento, e a população precisa se preparar, já que o governo brasileiro, em toda a sua história, nunca pensou nesta nação como uma nação. Tá? Eu teria outros assuntos para tratar, mas eu acredito que isso é muito relevante para o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que, como famílias, pessoas físicas, civis, melhor falando, nós temos que montar estoques, tá? Nós temos que ter um lugar de proteção, máscara contra efeito de gás, nós temos que ter situações de segurança, investir em nossa segurança, porque se houver uma guerra mundial, o Brasil será invadido pelas nações do Foro de São Paulo. Você está achando que é brincadeira? Leva a sério não, tá? Leva a sério não. Só quero lembrar para os senhores que eu tenho aproximadamente 150, 200 vídeos antes dessa crise estourar, tá? Onde eu já dizia, e me chamavam de louco, de que o Brasil, os brasileiros seriam desempregados e passariam fome e miséria. Falei isso muitas vezes. Fui ignorado. Também convoquei o pessoal para invadir o Congresso Nacional dia 15 de novembro de 2015. E muitos que estão agora aí convocando reservistas me ignoraram, criticaram e agora estão fazendo o mesmo. Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui é uma análise, tá, do que está acontecendo no mundo. E para piorar, esta semana, aliás, precisamente antes de ontem, tá, a ONU declarou-se inimiga do Estado judeu quando disse que Jerusalém é árabe, porque a ONU é pró-Islã. A ONU, através dos democratas, que quem manda na ONU é os Estados Unidos, é pró-Islã. Declarou-se contra Israel, deu agora a Israel só nomes árabes. Para que isso? Porque ela está querendo fazer o que o STF faz. Está querendo judicializar Jerusalém, mundialmente falando, como a capital islâmica, para depois justificar uma invasão a Israel. Assim como o STF, que quer judicializar até as políticas brasileiras para poder estar mandando via leis e decisões do STF. Então, eu quero alertar os senhores e deixar bem claro, caso Israel seja atacado, a retaliação será forte. Quero deixar claro aos senhores que a guerra mundial ela é iminente. Ela está às nossas portas. Ela pode não acontecer, mas a probabilidade dela acontecer hoje ela é extremamente alta. Toda a Força Aérea do Reino Unido está autorizada a derrubar qualquer avião russo ou chinês. Tá? As movimentações da OTAN são as mais fortes possíveis na fronteira imaginária que existe ali na Europa. Tá? O problema da Síria se agravou, os Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro, os Estados Unidos apoiando os rebeldes contra Assad e, ao mesmo tempo, armando o ISIS,
para se tornar um califato mundial. Gente, sinceramente, tudo o que tem acontecido era algo inimaginável há um tempo atrás, mas acontece hoje. Quem foi o precursor de tudo isso aí? Obama. Criou toda essa situação, vai aí colocar a Hillary doida para globalizar o mundo pró-Islã, né, pró-políticas comunistas e colocar-nos, todos os habitantes desse planeta, numa situação de risco mortal através de explosões de bombas atômicas. Pare que eu quero descer. Talvez você esteja dizendo isso aí. Ou então esse aí enlouqueceu. Então, para que você se informe direitinho sobre o que eu estou falando neste momento, eu vou deixar os links abaixo desse vídeo. Deixei aí o recado, tá? Espero que você acate. Se você é pai de família, você tem que ter cuidado da sua família. Tenha um estoque regulador em casa, porque o governo vendeu o nosso, tá? Havendo guerra, vai ter fome, miséria e morte. Nem remédio vai ter. Estoque de medicamentos também. Tenha um estoque de precaução. Escuta o que eu estou te falando. Por enquanto, tá esse recado aí. Para finalizar a semana, uma criança, não vou falar nome nem onde é, recebeu a sua carteira de vacinação. Pasmem, senhores. Sabe o que veio junto à carteira de vacinação? O manual do sexo, ensinando a menina de 9 anos a se masturbar e a masturbar as amiguinhas e os amiguinhos. Tá? Quem mandou? Foi o Ministério da Educação desse gordinho aí, fila da puta aí do DEM, junto com o Michel Temer. Tá bom? Aí você que acha que o Temer é de direita, e quando eu reclamo aqui, falo do Temer de direita, você está enganado, amigo. O Temer nunca foi de direita, ele apenas continua cumprindo a agenda do Foro de São Paulo, né? A esquerda radical, eles tiraram e colocaram a esquerda light, que coloca com vaselina, mais devagarzinho para você não sentir. Se ligue no que acontece, porque nós estamos correndo risco de vida. Tome suas atitudes.